Olá, seja muito bem-vindo ao HNT Entrevista. Hoje vamos conversar com o vice-presidente do PSB em Mato Grosso, uma figura simbólica e representativa aqui quando o assunto é política. Seja muito bem-vindo, Tete, é uma honra para a gente ter o senhor aqui, para a gente conversar sobre o que está acontecendo no cenário atual. Vamos lá, estou à disposição. A gente vai ter a possível vinda agora do presidente Lula aqui ao nosso estado e, ao mesmo tempo, vai ter uma agenda com o senador Flávio Bolsonaro aqui em Cuiabá. Essa polarização política que existe aqui em Mato Grosso pode atrapalhar de alguma maneira as articulações da esquerda e centro-esquerda? Qual a avaliação do senhor? Bom, a polarização não é só no Mato Grosso, é no país inteiro, né? E nós estamos aí, tem que conviver com ela, trabalhar politicamente dentro dessa situação que se encontra o país como um todo. No próximo dia 20, talvez o presidente Lula, ainda não está confirmado, venha para uma atividade de ferrovia, e o candidato Flávio vem para uma suposta manifestação religiosa e não política. Ele costuma misturar as coisas, eu não costumo misturar isso. O senhor é contrário, então, a transformar púlpitos em palanque? Olha, isso é melhor no Irã, na Arábia Saudita, né? Isso não tem muito a ver com o Brasil, né? Acho o Estado brasileiro não tem religião, né? Aqui a profissão religiosa é livre. Não acho saudável para um país essa mistura de coisas. E com relação à sua ida do PT para o PSB, como que foi esse processo? Houve algum desentendimento ali no PT para o senhor fazer essa mudança partidária? De forma nenhuma. Inclusive, estava conversando aqui, amanhã eu vou a Brasília, eu tenho agenda com o Edinho, com Fontana, pretendo também conversar com o Alckmin. Na verdade, o PSB precisava um reforço aqui no Estado. Então, essa minha vinda para o PSB, justamente para reforçar a candidatura do Pedro, reforçar o partido, mas não tenho desentendimento nenhum pelo PT, inclusive, obviamente, estamos trabalhando junto, continuamos trabalhando junto, na campanha pró-Lula, né, e pró-Pedro e pró-Fávaro, estamos completamente irmanados. Continuo. Hoje mesmo de manhã, conversei com a Rosaneide, com o Barranco, é companheiro de todos os dias. E essa ida do senhor para a vice-presidência do PSB para fazer esse reforço, ajudando o Táxi junto do comando do partido, foi um convite do próprio Alckmin, então? Foi um questionamento nacional do PSB, reforçando essa posição, pedindo que isso acontecesse, e assim eu correspondi. Ele ligou pessoalmente para o senhor? Não, foi lá em Brasília, com a direção do partido lá em Brasília. E como que o senhor avalia as chances do PSB aqui? Como que está a chapa de federais, a chapa AL? Olha, todos sabemos que o PSB trocou de mão, né? Era o Max, o antigo, e realmente nós estamos tentando reconstruir isso. Vamos ter candidata estadual, federal, não estou muito por dentro disso, mas não posso dizer que nós estamos muito fortes. Nós não estamos muito fortes, nós estamos fortes na candidatura a senador, porque nós temos uma pessoa completamente comprovada, um nome muito conhecido, foi governador, foi senador, enfim, essa é a nossa fortaleza, é a candidatura ao Senado. E essa dobradinha entre o Fávaro e o Táxi? O senhor tem feito algumas críticas ao senador Carlos Fávaro. Como que como que o senhor avalia essa composição e como que vai ser diluída, na verdade, essa resistência ao Fávaro por uma ala do PSB e ao Táxi por uma ala da esquerda? Eu não lembro ter feito críticas públicas e eu quero dizer o seguinte, nós temos um objetivo maior. Nós, os dois candidatos a senador, pretendem, em primeiro lugar, eleger o presidente Lula. Essa é a nossa missão maior. São dois candidatos, obviamente não têm pautas completamente iguais, são semelhantes na defesa da democracia, na defesa do presidente Lula,
Não vejo nenhuma contradição, e de minha parte já manifestei isso, e vou manifestar de novo, continuo apoiando, sem dúvida. Nós temos 2 votos, não tem por que nós perdermos um dos votos, nós precisamos dos 2 votos. Aquela pessoa que se identifica com o presidente Lula, uma ala mais à esquerda, mais progressista, que assim nós chamamos, tem que votar nos nossos 2 senadores. Essa é a nossa luta. Não temos grandes divergências, não temos nada de críticas públicas. Há pouco nós estávamos falando, o outro lado sim, pode compor um partido com o outro, ou não ter 2 candidatos. Você sabe que o outro lado não tem 2 candidatos, nós temos 2 candidatos para as 2 vagas. Eu sei que a gente fala muitas coisas, o senhor tem dado muitas entrevistas, tenho visto o senhor sendo aí manchete em vários jornais, mas o senhor negou aqui a crítica ao Fávaro, né? Mas em uma dessas entrevistas o senhor questionou, na verdade não questionou, mas ressaltou a falta de posicionamento do senador, que estava um pouco vazio ali o discurso dele, ele sabonetando um pouquinho. Houve a mesma colocação, não por parte do senhor, mas isso no passado, pela doutora Natasha, pela falta de posicionamento dela com relação à esquerda, à questão progressista. O senhor acha que isso pode acabar afetando o voto do eleitor mais progressista ali no momento? Ele vai fazer uma segunda opção? Veja, com relação à Natasha, eu tenho acompanhado assim, o que ela tem dito, eu vejo ela hoje bastante alinhada com o compromisso dessas pautas progressistas. Nunca vi ela, vamos dizer, ela deslizar sobre isso. Com relação ao Fávaro, eu quero testemunhar aqui vamos dizer assim, a amizade dos 2, do Lula e do Fávaro. É uma coisa muito impressionante. E a recíproca do presidente Lula com o Fávaro. Eu digo assim, o presidente Lula sempre elogiou o Fávaro, né? E o Fávaro disse publicamente aqui que se o Papa fosse candidato a presidente da República, ele votaria no Lula e não no Papa, né? Então, essa coisa de, vamos dizer assim, deixar em dúvida o lado político que o Fávaro está defendendo, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o sujeito que prefere o Lula ao Papa, eu acho que ele está bem definido quanto ao posicionamento dele, né? A gente sabe que no passado o Fávaro já teve outras matizes. Bom, teve, assim como os outros candidatos, né? A Janaína, o Mauro, que também mudaram de posicionamento, né? País polarizado, isso acaba acontecendo. Essa mudança de lado é um pouquinho de falta de personalidade, desses que saíram da esquerda e foram para a direita, por exemplo? Olha, eu há pouco falei sobre o presidente Alckmin e o vice-presidente. Eu, depois das eleições, eu disse para ele, olha, Alckmin, as pessoas às vezes não reconhecem, mas o fato do Alckmin ter aceitado o serviço do Lula foi relevante para o Lula se eleger, todos nós sabemos. O Alckmin mostrou uma tendência mais ao centro do governo, deu uma segurança, né? Inclusive se houvesse o saúde, alguma coisa assim, que ele poderia transmitir essa segurança. Porém, nós não podemos esquecer que o Alckmin foi um pesado contrário ao Lula na eleição anterior. Mas o Alckmin sublimou tudo isso, resolveu ser vice do Lula, foi algo vencedor. Eu parabenizei ele. Eu acho que foi uma grande coisa que ele fez. Ele voltou atrás das suas posições, porque entendeu ser maior para o Brasil apoiar o presidente Lula. E essas coisas acontecem, essas coisas. Será que falta isso, senhor Tete, entender que o Brasil ele é superior a qualquer outra coisa? Olha, eu tenho acompanhado... Falo isso de forma geral mesmo. Eu tenho acompanhado as pesquisas aí para presidente, e o Quest lá, o Felipe Nunes, e tem uma coisa que diz assim, existe aquele cara que torce pelo time. O time pode fazer a bobagem que fizer, ele vai continuar torcendo pelo time. E o time pode ter desrespeitado tudo, ofendido todo mundo, e ele vai continuar torcendo pelo time. Ora, a vida não é... Política não é torcer pelo time. Política é ter bom senso, é caminhar reto.
Não dá para aceitar qualquer coisa. Não dá. Eu vi aí nas pesquisas, quando vazou esse áudio do Flávio Bolsonaro com o Porcaro, os extremistas bolsonaristas aumentaram e não diminuíram. Quer dizer, eu não quero saber se está certo ou está errado. Eu vou defender esse lado. Isso não é bom para ninguém. Isso não é razoável, né? Como não é razoável beber detergente, né? Mas a gente viu. Ah, você está apelando. Eu não estou apelando. Eu vi beber detergente. Eu vi pessoas rezando para pneu. Todo o Brasil viu isso. Isso não é razoável. Saindo um pouquinho do discurso da polarização, voltando para as articulações do PSB aqui em Mato Grosso, essa união do partido com a Federação do Brasil Esperança, com o PSD, abre a oportunidade, talvez, para a indicação de um possível vice na chapa da Natasha? Sem dúvida. Assim como a nível nacional o PSB é extremamente coligado com o PT, com a federação, isso também pode acontecer aqui. Está em discussão. Temos o nosso vereador lá de Rondonópolis, Giroto, que foi aventado para ser vice da Natasha, não está definido ainda, mas eu acho natural essa aproximação. E com relação a essa disputa que está bastante concentrada, principalmente no Wellington, no Otaviano, no Jaime, o senhor acha que tem essa oportunidade para uma candidatura progressista ali avançar talvez para um inédito segundo turno aqui em Mato Grosso? A depender do desempenho na Natasha, isso pode acontecer. Nós acreditamos nisso. Por outro lado, a gente não pode desdenhar a figura do Jaime. O Jaime é uma figura importante na política mato-grossense e ele tá, a gente vê as manifestações, está disposto a ir até o fim na candidatura dele. E se isso acontecer, bom, se nós vamos ter 4 candidatos, é muito provável que nós vamos ter segundo turno. Então, a Natasha, ela entra nessa disputa, inclusive auxiliando para que isso venha acontecer no segundo turno. A ida do senhor para o PSB, para o comando do PSB, ela é muito significativa porque o senhor representa um setor, o agro. O convite do Geraldo Alckmin ao senhor também é para que o senhor possa fazer essa ponte, construir esse meio de campo com o setor? Ótimo você me perguntar isso. Semana passada, eu anteriormente já levei o pessoal da Bahia para convidar o vice-presidente aí para a feira, Bahia Farm Show. E ele aceitou o convite, eu acompanhei. Então, assim, todo mundo sabe que é muito mais fácil dentro do setor agrícola, que é muito fechado ao PT e ao Lula, o Alckmin é mais palatável. Todo mundo sabe disso. E o Alckmin é uma figura humana sensacional, ele é muito simpático, conta piada, é muito jeitoso, E para nós, eu pretendo trazer ele para cá, já entabulei aqui com a ProSoja, com AMPA, com FAMATO, estamos vendo uma futura visita aqui, e não tive nenhuma restrição, coisa que eu tenho certeza que não seria dessa forma com o Lula, né? E assim com o Alckmin, realmente as coisas são... ela é mais palatável com esse setor. A gente sabe que o senhor estava ali atuando no mapa, justamente por essa representatividade que o senhor tem, e quando houve a saída do Fávaro, o senhor também acabou perdendo um pouquinho desse protagonismo. O senhor ficou ressentido com o senador? Veja o seguinte, no Brasil, o cargo do ministério normalmente pertence ao partido, assim eles pensam, né? Então, o partido, aconteceu que muitos ministérios passaram por o secretário executivo, para outra pessoa, né, que poderia ter sido eu, mas tinha um agravante, eu tinha partido político, e o meu partido era o PT. Então, o PSD não queria abrir mão do ministério para o PT. Na verdade, eu não entraria na condição de ser PT, sim na condição de ser sucessão funcional, digamos assim. Mas na política não é assim que funciona, né?
a política, o Kassab, ele tem suas preferências e isso realmente se impôs. O senhor tinha, então, essa pretensão de estar ali no lugar do Fávaro. Havia essa tentativa de articulação. Não, poderia acontecer, seria quase natural, porém, como lhe falei, não é o Lula, não é o Fávaro, não era eu que ia resolver isso aí. O PSD tem um ministério. Ele não quis abrir mão desse ministério. Basicamente é isso que aconteceu. E outro ponto, acho que polêmico desse rompimento com relação ao mapa é o vínculo do senhor com o Neri Geller. Ele também teve uma passagem bastante conturbada ali pelo período que ele estava como secretário de Política Agrícola, que foi encerrado, infelizmente, quando houve o escândalo do arroz, o nome do filho do leilão do arroz, o nome do filho dele sendo atrelado também, foi uma grande confusão, um período bastante conturbado para ele. Mas como que está a sua relação hoje com o ex-deputado federal Neri Geller? O senhor vai apoiá-lo? Olha, eu conheço o Neri há muitos anos. Eu sempre apoiei o Neri. O Neri é um federal que o Mato Grosso precisa. Nós precisamos ter, eu sempre tive nos bastidores da política agrícola em Brasília, com o Homero, com o Jonas Pinheiro, com o Neri. Nós precisamos de uma pessoa, nós precisamos do Neri na Câmara Federal, não importa qual é o partido que esteja, nós precisamos do Neri. A questão do leilão do arroz e toda aquela conturbação, eu estava lá, sabia. O Neri era contra aquele leilão, o Neri nunca foi a favor daquele leilão. O Neri, realmente, se tem alguma coisa que ficou ruim, que ficou indefensável, é o fato do filho dele ser sócio do corretor. Mas eu conheço o Neri, eu conheço o filho dele, e eu também sei que dessa sociedade nem conta bancária tinha. Nunca existiu, de fato, essa sociedade. Mas realmente ficava difícil de explicar aquela situação. Mas eu participei das negociações que houveram. Não foi o Neri que queria esse leilão, ele não queria esse leilão. A Casa Civil acabou resolvendo. O Neri não teve nada a ver com isso. Posso garantir. E a única mancha era o fato do filho dele ter sido de uma empresa que nunca funcionou, nem talão de cheque tinha. Isso é verdade, ele me contou, eu conheci ele, conheci o filho dele. Mas não é assim para a grande imprensa. Então, esse foi o motivo. Eu não tenho nada contra o Neri, pelo contrário, estou auxiliando ele, estou pedindo voto, não pode, né? Mas o Neri é uma pessoa... assim, é um grande trabalhador para a agricultura. Ele já fez muita coisa boa. Se ele não fosse candidato a senador, ele seria o presidente da FPA. Já estava pronto para... Isso lá em 2000. Exatamente. Agora o Neri foi ceifada a candidatura dele. Ele foi se tornado inelegível por uma bobagem que eu sei, eu acompanhei, né? Depois reverteu, mas aí não adiantava mais, né? Então, uma bobagem, ele vendeu um soja para a Bunge, esse dinheiro o filho dele vendeu e botou na campanha, sem problema nenhum, dentro dos limites legais. E aí quiseram dizer que era um aporte ilegal da Bunge para um candidato. A Bunge jamais faria isso. Uma empresa desse tamanho tem o maior cuidado de... E, bom, aconteceu o que aconteceu. Ficou inelegível. Na verdade, não ficou, mas daí realmente aí os votos se vão. E aí também aconteceu, ele estava lá em Rondonópolis, eu fui buscar ele no hotel, a Polícia Federal levou ele para a averiguação. Ora, um sujeito que está com a candidatura na rua e fica 2 dias na prisão, qual era a acusação? Não, nenhuma acusação. Averiguação. Mas vai explicar isso para a população? A polícia foi lá, catou ele. Geralmente as pessoas só leem a manchete, né? Não... O que sobrou daquilo? Absolutamente nada. Mas é uma mácula para a eleição quase intransponível. Mas eu não tenho nada contra o Neri, não, e volto a dizer, os agricultores todos sabem, conhecem o Neri.
esse trabalho, e conhece. O senhor, então, está auxiliando, trabalhando nos bastidores para apoiá-lo? Sem dúvida, não tem porquê. Sempre ajudei o Neri, e não só no que eu posto na campanha, mas nas pautas da agricultura. É uma pessoa fácil, ele entende. Ele é um dos nossos, né? Ele sabe, ele conhece. Ele faz falta em Brasília. Certo. Senhor Tete, tem algo que eu não perguntei que o senhor deseje que a gente fale aqui, que o senhor deseja ressaltar? Não, eu quero só contar que, assim, eu sou um agricultor, estou aqui há 40 anos no estado do Mato Grosso, me formei em Porto Alegre, vim para cá, acompanhei todo esse crescimento do estado, né? Que ano que o senhor chegou aqui? 81. Cheguei em 81, mal começou-se a plantar soja naquela época, não tinha nem variedades. E sendo agricultor, acabei entrando nessa seara de política de bastidor, principalmente na FPA, eu ajudei a criar, Fórum Agro aqui, fui fundador da ProSoja, fui fundador da Brás, enfim, várias coisas de política agrícola. Eu aprendi que a política que resolve as coisas, a política que resolve a taxa de juros, o empréstimo, a dívida, o seguro, enfim, tudo que a gente puder fazer, tem que fazer dentro da política, né? E agora, mais recentemente, tive essa oportunidade de participar do Ministério da Agricultura, aprendi muito no exterior, vendo como um Brasil é importante, como a agricultura é pujante do Brasil, como a gente precisa de mercado. E eu tenho uma admiração especial pelo Pedro Táxi. Conheci ele, ajudei na campanha para governador naquela época, primeiro para senador, e eu vejo que o Estado está precisando de uma renovação. O Pedro pôs na cadeia o Arcanjo, pôs na cadeia o Riva e pôs na cadeia também o Simval Barbosa. E entregou um governo limpo de sujeira para o Mauro. E o que nós estamos vendo agora é um escândalo atrás do outro. É um escândalo maior que o outro. É como diz o Geme, o Simval é um trombadinha do lado do Mauro. É uma coisa atrás do outro. E o Pedro é a pessoa certa para fiscalizar, para botar as coisas, voltar a botar as coisas nos devidos rumos, porque a população não pode pagar impostos e esses impostos virarem corrupção, virarem... Eu também sou muito contra as emendas, né? As emendas que os deputados, os senadores pegam, que dão para prefeito, e metade disso vai não sei para onde, vai para pagar a corrupção. Tá. Então nós temos que voltar a um caminho da honestidade, da honradez, da decência, porque senão não dá para pegar metade do orçamento e ficar gastando com corrupção. É o prefeito, é este e aquele, cada um ganha 10%. Nós temos que acabar com isso, nós temos que voltar a uma normalidade. Pedro é a pessoa certa para isso. Tá certo, muito obrigada pela presença do senhor, é uma honra para a gente ter essa oportunidade de conversar com o senhor, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até o fim dessa entrevista. Siga o Hipernotícias no Instagram, se inscreva aqui no YouTube, não se esqueça de acionar o sininho todos os dias, Minuto HNT e cortes aqui dos episódios do podcast. Continue acompanhando tudo o que acontece em Mato Grosso, no Brasil e no mundo em hnt.com.br e até o próximo episódio.